Olá, está começando agora a 13ª edição do podcast Olhar Mais de Perto, um programa criado para reunir conversas e histórias de quem se preocupa com a questão da reincidência criminal no Brasil. Eu sou Jaime Garfinkel, presidente e cofundador do Instituto Ação pela Paz. O bate-papo de hoje abre a temporada de 2022. E se você está nos ouvindo no futuro, te digo que estamos em janeiro de 2022 e os números do desemprego no país atingem 12,9 milhões de brasileiros. Isso segundo um estudo do IBGE agora do fim de 2021. São dados melhores até do que os meses anteriores, mas ainda de consequências preocupantes. Dentro dessas estatísticas, as pessoas egressas do sistema prisional formam uma parcela com grande dificuldade para conseguir trabalhos formais. E a falta de oportunidade dificulta ou impede o retorno dessa pessoa ao mundo do trabalho, tornando-a mais vulnerável ao crime e fechando as portas para a migração à sociedade. Para falarmos desse assunto, trazemos para uma conversa duas pessoas que geram vagas de trabalho nas empresas em que atuam, vagas que são usadas por pessoas egressas. São eles, o Leonardo Framil, CEO da Accenture do Brasil, uma importante multinacional de consultoria de gestão e tecnologia da informação, e o Daniel Borges, gestor da Renova Ecopeças, empresa pioneira na reciclagem e desmontagem de veículos. Para a gente começar o nosso bate-papo. Leonardo, quais desafios vocês enfrentaram para contratar pessoas egressas? Primeiro, quero agradecer o convite, dizer que é uma honra, um prazer, né? Também parabenizar por tudo aquilo que o Instituto Ação pela Paz vem fazendo dentro desse tema tão importante. Indo para a sua pergunta, né, sobre os desafios de contratar uma pessoa egressa, o primeiro, sem dúvida nenhuma, é a resistência que existe em relação a um modelo cultural onde as pessoas têm uma dificuldade de acreditar na ressocialização do egresso do sistema penitenciário. A maneira como hoje as informações fluem sobre esse tema e a falta de conhecimento que as pessoas têm levam a essa resistência e exige da liderança efetivamente uma convicção de que as organizações precisam se envolver no tema e que precisa da liderança mais alta da organização abraçar essa ideia para efetivamente promover a transformação cultural necessária relativa à inserção de pessoas egressas. Esse tema todo, ele é, de alguma maneira, reforçado, eu diria que é um segundo desafio, pela própria falta de referência sobre o tema. Pouco se fala sobre isso, pouco se discute sobre o tema, então é difícil você ter um entendimento melhor sobre como lidar com o tema, trocar experiências, trocar boas práticas, né? Então acaba criando uma imobilização, uma inércia pela falta de referência. E eu diria que o terceiro desafio é a qualificação profissional do egresso. Muitas vezes uma qualificação muito baixa, inexistente. Temos que entender que o sistema prisional brasileiro tem, acima de tudo, pessoas vulneráveis, então pessoas que já, de alguma maneira, estiveram fora desse processo de qualificação profissional, na grande maioria das vezes, e precisa não só você olhar pelo lado da inserção da pessoa dentro da organização, mas também da inclusão. O que eu quero dizer com isso é a capacidade desse profissional ser bem-sucedido. E aí você precisa pensar em como qualificar, como formar e como criar todo um modelo de acolhimento para que esse profissional seja bem-sucedido. Então, existem desafios, mas, mais uma vez, não são desafios diferentes dos que pegam os temas de diversidade e que aqui, no caso específico de pessoa egressa, ganham um tom pela falta de conhecimento sobre o tema. Como é que vocês ganham a parada de fazer a pessoa ser aceita pelos colegas? Olha, isso é super relevante, Jaime, e aqui falar um pouco sobre a nossa experiência, né? Sem querer aqui achar que existe uma fórmula única para o tema, né? Mas primeiro é falar e conversar sobre isso de forma transparente, associando esse movimento ao propósito da organização. Não pode ser um movimento desconectado com aquilo que, como organização, a liderança acredita que nós devemos nos movimentar. Ou seja, nós estamos falando de uma população carcerária
em torno de 800 mil pessoas. É a terceira população carcerária do mundo. Imaginarmos que essas 800 mil pessoas não vão ter oportunidade de emprego, vão ter um nível de reincidência grande, e que as organizações simplesmente não vão se envolver nesse tema, vão terceirizar isso para o Estado, eu acho que é uma visão bastante míope sobre o tema. Então, precisa trazer essa visão de propósito para que as pessoas, vamos chamar assim, comprem essa ideia e preparar, treinar. Uma das coisas que nós fizemos, nós começamos com um processo, eu diria, primeiro de experimentação, de trazer um primeiro egresso, preparamos a área, falamos abertamente, preparamos os profissionais para acolher, também treinamos esse profissional e o processo foi extremamente bem sucedido, que abriu a porta para outros. Eu diria que o terceiro tema importante é trazer, no nosso caso, a gente trouxe o Instituto Recomeçar, faz um trabalho super profissional sob a liderança do Leonardo Precioso, faz um trabalho espetacular nisso, e eles também conseguem transmitir, dar essa confiança para a organização de que nós estamos lidando com um tema que é possível de sairmos bem-sucedidos. Eu vou fazer uma pergunta e vou depois pular o Daniel. A Accenture, acredito eu, ela tem, na sua maioria de seus profissionais, pessoas com formação acadêmica, profissionais de alto nível. E como é que vocês lidam com a carência de qualificação? E vou perguntar para o Daniel, que lida com a recuperação de peças, como é que vocês lidam, fazem a inserção da pessoa? Fazemos isso com a parceria com o Instituto Recomeçar. Dentro do Instituto, hoje, por exemplo, existem 60 egressos que estão cursando o nível universitário e também já passaram por processos de qualificação. E nós complementamos isso com um processo de qualificação que a empresa já naturalmente faz para jovens, pessoas que estão iniciando a carreira. Então, eu acho que a combinação do que o Instituto faz, com aquilo que a Accenture já tradicionalmente faz, com algum tipo de, vamos chamar assim, de cuidado e adaptação à situação específica, tem funcionado bem. E também, sendo muito sincero, esse tema ele é um tema que aparece em outras situações de inclusão e de diversidade. Quando a gente fala da inclusão racial, ela também passa por esse tema. Então, ou seja, se a gente não tiver já dentro da nossa estrutura uma forma de qualificar, nós nunca vamos conseguir fazer real diferença para o tema de diversidade e de inclusão dentro da empresa. Interessante, porque para vocês, imagino que é mais difícil do que talvez tenha sido para o Daniel lá na Renova. Como é que foi a experiência tua na Renova? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, é um privilégio para mim estar participando dessa conversa, uma conversa de importância muito grande já. E o que a gente tem feito aqui, basicamente, vai muito de encontro com o que o Léo disse aí. A Carol Oswald, quando a gente estava gravando o vídeo a respeito do início do programa aqui na Renova, ela usou uma frase muito interessante. Ela falou que inclusão não é convidar para festa. Não é só convidar para festa, é chamar para dançar. Então, ela envolve um nível de comprometimento que ela está acima de simplesmente trazer alguém aqui para dentro para a gente usar o fato de termos uma pessoa egressa aqui dentro como um banner para um discurso de ESG. E vai além disso. Envolve uma vontade política muito forte de todas as partes, no sentido de colocar essa pessoa aqui, de fazer com que o processo seletivo dessa pessoa egressa seja bem sucedido, e depois que ela está inserida, fazer com que ela seja bem-sucedida no cumprimento das funções dela. Então, aqui na Renova, o que a gente tem feito, além da qualificação interna que todos os nossos colaboradores eles passam, nós desenvolvemos uma parceria com o Senai Vila Leopoldina, onde todas as pessoas egressas e os nossos funcionários operacionais, eles passam por um curso técnico, eles recebem uma bolsa e passam por uma capacitação técnica lá também. Por exemplo, hoje um dos nossos colaboradores, que é participante do programa, ele também está recebendo um treinamento, por exemplo, do dia a dia ali, está fazendo o curso de operador de empilhadeira. A gente colocou, legal, o processo foi bem sucedido porque a gente encontrou uma pessoa que tem um bom encaixe aqui com o nosso processo. E agora, o que a gente vai fazer para que ela seja bem sucedida na função dela? Ele não é só trazer para dentro da estrutura, mas impulsionar essa pessoa sem que ela receba nenhum tipo de privilégio, porque acho que isso é importante até mesmo para que essa pessoa egressa ela seja aceita de maneira natural pelos outros colaboradores, para que eles não se sintam diminuídos ou menos privilegiados ou desprestigiados, para a gente estar dedicando algum tipo de ação específica para uma pessoa egressa que a gente não dedicaria para uma pessoa normal. Então, tem uma preocupação com isonomia que a gente tem que ter
também para que o ambiente receba o egresso de forma natural. Mas, em resumo, Jaime, eu diria que acho que a inclusão ela vai além de trazer a pessoa para a estrutura. Ela tem que ter uma vontade política genuína de desenvolver e fazer com que essa pessoa ela seja bem-sucedida. Vocês dois falaram da questão do ESG, né? O ambiental, social e a governança corporativa nas organizações. E aí eu pergunto, voltando para o Léo, qual o impacto vocês sentiram no reforço dessas diretrizes? Como é que foi? Bem legal essa pergunta. A minha visão é que você pegar o caso de egresso, provavelmente, para muitas organizações, seja o caso mais complexo de inserção dentro dos grupos de minoria que existem. Então, você colocar a organização dentro desse desafio é colocar a organização para subir a barra e jogar completamente em outro nível nesse tema. As discussões, as questões todas que se envolvem levam a organização a uma maturidade muito maior no tema de ESG, até para olhar em perspectiva outros grupos de minoria que igualmente vão ter que ser tratados. Então, eu vejo como algo muito relevante. Você não escolher o caminho mais fácil, mas escolher o caminho que realmente vai levar a organização a ter a agenda de ESG como uma agenda estratégica. No mundo de hoje, não se aceita mais você olhar o tema de ESG simplesmente pelo lado da conveniência, de você fazer isso porque é o politicamente correto, todo mundo espera que você faça. Isso é pouco. Você tem que ir além do óbvio, você tem que ir além dos números, tem que ir além do caminho natural se você tem convicção que essa é uma agenda prioritária. Para finalizar, eu digo o seguinte, a gente não pode ter medo de fazer a coisa certa. A gente tem medo de fazer a coisa errada. Nós não podemos ter medo de poder fazer o egresso que quer uma nova oportunidade, que está se qualificando, que está buscando ser sentenciado sem dar uma oportunidade. Eu tive um líder que uma vez falou uma coisa para mim que me ajuda muito a colocar esses temas em perspectivas. Ele dizia o seguinte, faça a coisa certa e as coisas certas vão acontecer para você. Eu acho que é um pouco isso. O que você recomendaria a outros empresários em relação à contratação de pessoas egressas? O que você recomendaria, além de fazer a coisa certa? Bem, assim, como consultor, 3 coisas. Né? O consultor gosta de 3 itens. O primeiro é dedicar tempo. Não adianta, você só vai quebrar essa fronteira se efetivamente você dedicar tempo pessoal. Não adianta pedir para alguém olhar isso por você. Você tem que dedicar tempo. O segundo, se conectar com o Instituto, com pessoas que já experimentaram isso e que podem dar referências sobre o tema, onde você pode trocar boas práticas. E o terceiro, comece experimentando. Ou seja, começa com isso é absolutamente dentro do controle. Aí você ganha confiança, você aprende e aí expande. Então não precisa olhar sobre a perspectiva de um dia você pode ter dezenas, centenas, mas aprende com isso e aí expande o aprendizado, porque eu tenho certeza que a partir do momento que experimentar, vai ver que é uma jornada que vale a pena. Eu vi um vídeo muito interessante em que mostra o caso do Douglas Oliveira, um rapaz que foi admitido na Renova. Eu recomendo a quem puder ver que veja esse vídeo. E eu queria te perguntar como é que foi o processo de contratação do Douglas? Bom, Jaime, o Léo tocou em 2 pontos centrais aí. Primeiro, a gente precisa separar o que é a ESG de vitrine e o que é a ESG propriamente dito, né? O ESG verdadeiro. E no momento em que todas as empresas entenderam que o ESG é necessário, agora a gente está separando as empresas que de fato fazem, aquelas que só adotam o discurso. O processo do Douglas Oliveira, dentro do outro ponto que o Léo disse, né, que é envolver as pessoas, se envolver diretamente com isso, então foi uma questão de envolvimento. Nós estávamos fazendo um recrutamento aqui para a nossa escola de desmontadores, que é um programa basicamente de capacitação técnica com uma bolsa. Foi um dia que choveu muito, foi em janeiro de 2020, foi um janeiro extremamente chuvoso e foi num dia de chuva muito forte. E a gente já tinha entrevistado mais ou menos 40 candidatos. Quando a gente já tinha terminado de entrevistar os candidatos, o Douglas chegou assim com bastante atraso, completamente encharcado, com a tira do chinelo estourado. A única coisa que ele pediu para a gente foi, se eu cheguei a tempo ainda, me dá uma oportunidade. E aí a gente pegou e falou para ele, olha, cara, vai no banheiro, vai se secar, arrumamos uma camiseta para ele aqui, porque ele estava completamente encharcado, e a gente sentou para ouvir o que ele tinha para dizer. E aí a gente viu o tamanho da vontade que o Douglas tinha de voltar a trabalhar, de voltar para a sociedade, de ter a dignidade de uma pessoa comum.
e aquilo pegou a gente muito forte. O processo ele seria concluído no final de fevereiro, quando foi em março, a gente teve que parar o programa devido ao início da pandemia. E aí a gente perdeu o contato com o Douglas. E nesse meio tempo, o programa ficou paralisado durante todo esse período de lockdown. Só que o Douglas ele demonstrou uma gana tão grande de se recolocar, e ele chegou aqui no estado em que qualquer outro candidato talvez desistiria de chegar com a tira do chinelo quebrado, molhado, e aquilo ficou gravado na nossa cabeça. E aí, quando nós tivemos uma vaga no operacional que tinha um encaixe porque o Douglas conseguia nos oferecer logo de início, a gente chamou o Douglas para participar do processo seletivo, não mais como aluno, mas como funcionário efetivo. E a parte interessante do processo de contratação do Douglas é que a gente envolveu todas as partes participantes desse processo, ou seja, o Instituto Ação pela Paz, o RH da Porto, o nosso time interno aqui operacional para certificar de que sim, ele era uma pessoa que tinha o potencial de se desenvolver aqui e não só recebê-lo aqui simplesmente, o time do Instituto Recomeçar, junto com o Léo. Então, todas as partes, Jaime, elas foram envolvidas nesse processo. E, sobretudo, dentro do processo de contratação do Douglas, em comum acordo com todas essas partes que eu mencionei, a gente conversou com o time. O Douglas não é o nosso primeiro egresso na nossa estrutura. A gente resolveu, dentro desse processo, envolver o time, mas de uma maneira, óbvio, muito natural, uma maneira que não expusesse o Douglas, uma maneira que o Douglas pudesse contar a própria história da forma como achava conveniente. Colocou algumas pessoas do time como padrinhos e madrinhas do Douglas aqui, para que eles também, após a contratação do Douglas, eles se certificassem de que ele fosse, primeiro, bem recebido, bem treinado e bem acolhido. Então, foi um processo... Primeiro, foi um processo que foi resultado do aprendizado de outros processos que a gente teve aqui, e foi um processo muito natural, foi muito tranquilo, porque o processo foi bem conduzido, o Douglas tinha a vontade, o Douglas tinha o perfil, o time estava preparado para receber, o RH estava preparado para criar, os institutos estavam preparados para conversarem com ele. Eu digo que foi um alinhamento planetário muito legal, assim, onde todas as fases do processo aconteceram de forma natural, de forma harmônica e com muita parceria. Vocês dois falaram, mas eu acho que é interessante do que vocês falaram, acho que é muito animador a encarar essa possibilidade de contratar pessoas egressas. Então, eu queria sentir de vocês, primeiro do Léo, qual foi a atividade, onde você sentiu o apoio dos institutos Responsa ou Recomeçar para a Accenture, e depois para o Daniel a mesma coisa. Fala, Léo. Olha, Jaime, eu vou ser aqui fidedigno com a história. Então, quando comecei a olhar esse tema, obviamente, também via a minha resistência natural. Todos nós temos. Não posso dizer que eu tinha uma resistência diferente. Eu lembro de uma conversa com o Leonardo Precioso, que eu falei com ele. Eu falei assim, mas, Léo, e o tema da reincidência? Como é que acontece isso? Da onde vem essa sua segurança de que o nível de reincidência vai ser tão baixo? Ele me falou uma coisa que, para mim, definitiva. Ele falou assim, olha, quando alguém aqui pisa na bola, não está pisando na bola só com ele, está pisando na bola com todos os outros egressos que querem uma oportunidade. E a gente deixa isso muito claro. Se você pisar na bola, você não está pisando na bola com você, ou com a sua família, ou com aquela empresa que te deu a oportunidade. Pisando na bola com milhares de egressos que querem uma oportunidade. Então, você não tem o direito de fazer isso. E se você, por acaso, for pensar nisso, você tem aonde falar, você tem a quem buscar para poder conversar sobre o tema. Eu achei isso muito contundente porque, mais uma vez, é claro que dentro do mundo dos egressos, as pessoas que querem uma oportunidade vão trabalhar juntas para garantir que aquilo ali é uma boa experiência para as organizações. Então, ou seja, essa, de alguma maneira, conveniência de fazer a coisa certa o tempo todo dentro de uma empresa, foi muito clara para mim, ela se retratou. O Daniel deu um depoimento aqui espetacular sobre a história do Douglas, eu fiquei aqui encantado, já quero fazer mais, só de ter ouvido isso. E isso é vamos chamar assim, esse é um tema comum, que é essa vontade, porque parece que o egresso ele quer provar mais do que qualquer um dessa vontade dele de buscar uma oportunidade e de mostrar não só o caso dele, mas de outro. Então, acreditar nisso, para mim, foi extremamente poderoso para quebrar a minha resistência e poder liderar esse tema dentro da organização. Foi uma coisa bem comportamental e foi um processo que a gente foi aprendendo no caminho. Quando a gente para pensar na realidade que o egresso viveu nos últimos anos, ele vivia numa rede de vigilância. Ele vivia, antes de entrar no sistema carcerário, ele cometeu algum tipo de ilícito, ele foi preso pelo sistema de segurança e aí ele passou para o sistema carcerário e aí toda a dinâmica que essa pessoa viveu no sistema carcerário foi sob uma premissa de vigilância. Então, acho que um ponto importante, e aí é onde entra o Instituto Recomeçar e o Instituto Responsa, é que eles têm que sair dessa dinâmica de vigilância e entrar numa dinâmica de apoio e numa dinâmica de responsabilidade e não de vigilância. Eu não posso medir, eu não posso vigiar um egresso aqui.
Primeiro que eu não tenho recurso para isso. Então, o Instituto Recomeçar e o Instituto Responsa, eles fazem parte dessa rede de apoio, desse sistema de apoio, e não do sistema de vigilância. E aí, quando essa pessoa ela se vê, primeiro, livre do sistema carcerário, ou seja, ela está em liberdade, ela entra numa organização em que ela é chamada pelo nome, em que ela tem um propósito, em que a gente conecta essa pessoa com o propósito dela ali no dia a dia, com o propósito final da companhia, e que não tem ninguém vigiando ela, e a gente diz, cara, aqui você é mais um, e aqui você precisa dar resultado como todo mundo, aqui você precisa dar duro junto com o time, e, cara, você tem que trabalhar e remar junto com todo mundo. E tendo o Recomeçar e o Responsa como catalisadores disso, é fundamental, porque essa pessoa entra numa nova dinâmica onde, cara, ela não está sendo vigiada, ela está gerando o sustento dela, ela está ajudando, ela está remando junto para a gente entregar o propósito da empresa, e quando essa pessoa percebe o valor disso, ela passa a agir não sob o princípio da vigilância, mas sob o princípio da responsabilidade e da liberdade. E aí é engraçado porque a gente acaba percebendo isso e a gente percebe que, ou não por fatores externos, mas por estímulo próprio, ela acaba desenvolvendo atributos que ela não conseguia desenvolver no sistema de vigilância, né? Então, olha que engraçado, né? Respondendo a pergunta, Recomeçar e Responsa são catalisadores, são fundamentais nisso, por quê? Porque eles conhecem a história, eles viveram o que esse egresso viveu. A gente parte de um princípio de empatia, tenta entender o que esses caras viveram, mas o Responsa e Recomeçar como catalisadores, eles viveram o que o cara viveu. Então, eles falam, inclusive, a mesma língua. Eles entendem o conjunto de valores que essa pessoa saiu e o conjunto de valores que ela está sendo inserida. E, muitas vezes, quando você fala da dinâmica do crime, da dinâmica de uma empresa, tem algumas coisas parecidas, mas, no geral, são totalmente diferentes, em especial o conjunto de valores. Então, os institutos são fundamentais, não só como catalisadores, mas como fatores de inserção. Eu acho que a mensagem está muito dada. Uma última fala de vocês. O que vocês gostariam de deixar aos empresários e gestores que sentem receio de contratar pessoas egressas? Qual seria a mensagem de vocês para eles? Vou trazer um pouco o sumário daquilo que eu comentei anteriormente. Primeiro, busque informação, efetivamente aprofunde no tema. Esse é um tema social extremamente relevante para o Brasil. Não dá para imaginar que nós hoje, as 800 mil pessoas que nós temos no sistema prisional, eles não vão ganhar oportunidades de poderem se ressocializar. Eles cumpriram uma pena, ou seja, eles pagaram a sua dívida com a sociedade, e as organizações têm um papel fundamental nesse processo de ressocialização. Não vai ser o Estado que vai resolver esse problema. Isso aqui precisa de uma união de forças do Estado sozinho. Você precisa do Estado, você precisa dos institutos, você precisa das organizações, mas, acima de tudo, você precisa das lideranças, das pessoas, que acreditam nesse propósito, que troquem informações com quem tem alguma experiência. Eu me coloco à disposição no LinkedIn, quem quiser depois trocar uma experiência específica sobre o tema, estou 100% à disposição. E terceiro, que isso como um todo leva à maturidade da organização no tema de ESG, no tema de inclusão e diversidade, para um outro patamar. Eu não tenho a menor dúvida que isso traz outros frutos para a organização. Apesar de não ser esse o objetivo em si, mas a partir do momento que você faz, e você trabalha em temas que são mais complexos, obviamente a organização fica muito mais preparada para tratar com os temas que são mais de dia a dia. Então, esse é um pouco o meu recado. E, finalmente, ou seja, experimente. Comece, sonhe grande, mas comece pequeno, e aí, com isso, você pode dar o tempo para aprender, para assimilar, para engajar a organização e poder fazer isso depois numa outra escala. Da minha parte, vai bem de encontro com o que o Léo falou. Acho que medo e receio, eles fazem parte do nosso rol de sentimentos que a gente tem quando a gente está experimentando alguma coisa que é nova, que é desconhecida. Então, é normal, é natural você sentir medo e receio desse processo. Pilota, como o Léo mencionou, pilota e começa o processo. Esse é um processo que a gente não pode esquecer que a gente envolve pessoas e que, cara, eu vou falar como gestor, né? Eu sempre fui aquele cidadão que cumpridor da lei, pagador dos meus impostos, e eu sempre esperei. Falei, olha, cara, eu quero que toda pessoa que cometa algum tipo de ilícito, ela pague esse prejuízo que ela trouxe perante a sociedade. Só que eu nunca fui confrontado, eu sempre tive essa opinião, mas eu nunca fui confrontado com aquela questão do e depois? E depois que essa pessoa pagou? O que eu, como cidadão, vou fazer? Bom, eu fico feliz ali de contribuir com os meus impostos para um sistema de segurança que coloca essa pessoa no cárcere. Mas e depois? O que eu tenho que fazer como cidadão? Então, eu acho que a gente tem que entrar em contato com isso, né?
Primeiro, o conselho que eu dou, nem sempre os processos são perfeitos, nem sempre eles vão ser bem-sucedidos. Você tem que ter vontade política, você tem que ter vontade de, muitas vezes, remar contra a maré, você tem que repetir, muitas vezes, processos. O Douglas é uma das pessoas que está aqui na minha estrutura, mas ele foi o resultado de 2 outras pessoas que passaram, pessoas egressas que passaram na posição dele antes, cuja atuação não foi bem sucedida. Então, a gente tem que ter vontade de tentar, ou seja, aprendi com isso, vamos transformar esse processo num processo empírico e depois num processo exponencial, mas primeiro empírico, porque a gente aprendeu com isso, o que a gente pode melhorar nesse processo para a gente repetir. Ou seja, não desistir da ideia, pilotar, e se não der certo, tenta de novo. A gente tem que se dar a oportunidade de errar. E segundo, envolver o time. Envolva o time. A gente teve uma conversa, eu me lembro que na contratação do Douglas, a gente teve uma conversa muito franca, muito aberta com o time. Por quê? A gente está lidando com sentimentos ali de dezenas de pessoas. E aí uma dessas pessoas manifestou ali nessa conversa, falando, manifestou um incômodo de ter uma pessoa egressa no time. E a gente precisava tratar aquilo. A gente não pode ignorar isso. E aí nessa conversa, foi uma conversa extremamente franca, extremamente aberta, a gente falou, cara, às vezes a gente olha para uma pessoa egressa no sentido de que, é um criminoso, foi alguém que fez alguma coisa de onda, mas, cara, você vai num churrasco no domingo, você bebeu 2 cervejas, você entrou no teu carro e você atropelou alguém, você vai estar na mesma condição que ela, meu camarada. Então, trazer também essas pessoas para essa realidade que, cara, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com alguém próximo a você, e se acontecer, o que você vai pensar? Como é que você vai reagir? Então, a gente teve um papo muito aberto com o time. O terceiro ponto é, o gestor não está sozinho nesse processo. O apoio do Instituto Ação pela Paz foi fundamental. O apoio do RH, e a gente tem que envolver o RH no processo, foi fundamental, não só no processo de contratação, mas no processo de sucesso, né, para garantir a taxa de sucesso desse egresso aqui e dos institutos. Né? Ou seja, a gente tem a participação do time, a gente tem a aceitação do time, a gente tem o apoio do RH, a gente tem o apoio do Instituto Ação pela Paz, a gente tem o apoio do Instituto Recomeçar e do Instituto Responsa. Ou seja, a gente está coberto, a gente não está sozinho nesse processo. Não é só um par de mãos que está garantindo o sucesso dessa pessoa. Tem um monte de gente, então contem com essas pessoas. Tá? Não pensem em desistir. Deu problema? Errou? Volta do ponto zero, lições aprendidas, vamos reiniciar o processo. Eu acredito que nós não poderíamos ter iniciado o ano de 2022 com melhor troca de conhecimentos do que a que vocês trouxeram. Nós não temos a categoria de dar medalhas aqui no Instituto Ação pela Paz, mas se houvesse, eu daria 2 medalhas, uma para cada um de vocês, porque vocês foram maravilhosos no que vocês falaram e nas coisas que vocês transmitiram e mostram que acreditam. Eu acho que ter uma sociedade mais inclusiva é o objetivo do nosso trabalho, né? De todos nós, Léo, Daniel e todos nós do Instituto Ação pela Paz. E eu agradeço muito a presença de vocês por compartilhar essa visão, estar nessa posição de se preocupar com os outros, realmente fazer com que haja a participação de todo mundo. Eu queria dizer a todos que nos acompanham mensalmente, por meio das plataformas de streaming, Spotify, Deezer, YouTube, que eu deixo aqui o meu muito obrigado. Seguimos nesse 3º ano do nosso podcast, preservando o objetivo de promover debates relevantes como este sobre assuntos que envolvem a reincidência criminal. Compartilhe também, você que está nos ouvindo, este áudio e outros episódios com seus contatos. Vamos espalhar essa mensagem. Aproveito para convidar a todos a acessar o site do Instituto Ação pela Paz, açãopelapaz.org.br, que recentemente foi reformulado e conta com diversos conteúdos sobre este tema. Além disso, busque Ação pela Paz no Facebook, Instagram e LinkedIn e fique por dentro das novidades. E, finalmente, eu gosto sempre de terminar com o slogan que encerra todos os nossos trabalhos. A paz de todos é a sua paz. Obrigado.